Graça e paz. Quero deixar aqui uma palavra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Romanos 1, verso 16, diz a palavra de Deus. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Queridos, Paulo, ele tinha convicção da sua fé. Paulo, ele tinha certeza do comprometimento dele com a obra de Deus. E aqui diz a palavra que ele falava, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Paulo não tinha vergonha. Que ele falava, o evangelho de Cristo é um poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus e depois também dos gregos, do gentio. Porque neste evangelho que Paulo fala, que é o poder de Deus, você se descobre a justiça de Deus. E essa justiça de Deus é que nos isenta, de todo pecado, de todo mal, de todo laço. É essa justiça de Deus que nos devolve todo o domínio, todo o controle, para que a gente possa viver uma vida santa, irrepreensível e inculpável. Como diz em Colossenses 1, 21 e 22 ali. Então você vê que o evangelho da justiça de Deus ele nos mantém santo, irrepreensível e inculpável. É assim que nós devemos que apresentar-se diante de Deus. Mas ele diz aqui no versículo 18 que do céu se manifesta a ira de Deus. Olha bem, sobre toda a impiedade, que seja, sobre todo mundo ímpio, e sobre as injustiças daqueles que detêm a verdade, com suas injustiças. Quantas pessoas hoje deixam de empregar a verdade ou deixam de falar a verdade porque eles estão mais preocupados em pregar o que eles acham, o que eles pensam, ou aquilo que possa agradar aos ouvidos da humanidade. Eles não estão preocupados em pregar o que a palavra de Deus nos garante. E eles nos oferecem algo que ele também não pode nos dar garantia se nós vamos receber ou não. Mas Deus nos dá garantia que se nós buscarmos crendo, recebê-lo-ei e tê-lo-ei. Então eu quero que você busque a graça de Deus, você busque a justiça de Deus, não se envergonhando do evangelho, como diz a palavra, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, mas a ira de Deus, ela virá sobre todo aquele que detém a verdade com as suas injustiças. Mas aqui diz que este evangelho você descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. O justo viverá da fé. O justo. A oração de um justo tem muitos seus efeitos. O justo viverá da fé. Deus vai arrebatar o justo. Então é o justo que vai alcançar o céu, não os pecadores. Mas esse justo que eu estou dizendo é aqueles que creram na sua justificação. Hoje, eu falo sem medo de errar. Mais de 90% dos cristãos que eu conheço, 97, 98% que eu conheço, de cada 100 pessoas de cada 100 pessoas que eu conheço, 98, estou falando de até pastor, tá? Eles dizem que são pecadores e têm pecado. E agora? Então você vê que isso torna uma coisa meio complicada. Porque se a pessoa tem pecado, como que ela pode ter o Espírito Santo sobre ela? O Espírito Santo não habita no meio do pecado. Jesus não vai entrar numa vida e vai morar nela se ela está em pecado. Por isso que ele fala, aquele que me ama e guarda a minha palavra, veremos para ele e faremos nele uma morada. O salmista diz lá no Salmo 119, versículo 11, que ele fala assim, eu escondi a minha palavra, a tua palavra, melhor, no meu coração para não pecar contra ti. Então, se você tem a palavra de Deus no coração e tem o temor de Deus,
Pode ter certeza, como diz a Bíblia, o justo viverá da fé. Então eu deixo essa palavra para abençoar a sua vida. Eu, pastor Jaime Teixeira, da Comunidade Cristã, resgatando vidas para o Senhor Jesus.